Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Números de estreia do novo Avatar derrubam ações da Disney e de cinemas nos Estados Unidos. Avatar 2 teve a sua estreia nesse último final de semana. Os números foram bons, no entanto, foram abaixo das expectativas dos analistas de mercado e isso obviamente vai trazer consequências negativas aí para todo o ecossistema de receita e lucratividade desse filme. Vamos entender como que funciona a rentabilidade de filme e qual que é o impacto disso aí no valor das ações. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que em janeiro a gente dá início à primeira turma de 2023 do curso Strategy and Finance Program, um curso completo para tomadores de decisão ou quem faz a análise para suportar tomada de decisões estratégicas na sua companhia. O curso ele aborda todo um ferramental de finanças, análise de investimento, valuation, gestão de valor e todo um ferramental de tomada de decisões estratégicas em estratégia corporativa. É um curso bem rápido, são 2 meses, mas ele é muito denso, 100% comigo. Entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma de 2023. Bora! Vamos pegar aqui a tendência das ações da Disney, por causa desse anúncio aí da bilheteria do Avatar 2. Na sexta-feira, as ações fecharam a 90 dólares e 5 centavos. Aí ela abriu segunda-feira com essa informação a 87 dólares e 87 centavos, ou seja, uma queda de mais de 3%. Fechou aqui 87 dólares e 21 centavos. Beleza, então teve uma queda abrupta aqui. É sempre bom vocês fazerem um benchmark para saber se essa queda não foi uma queda generalizada do mercado de ações ou se tem alguma coisa específica aí no valor da ação da Disney. Eu peguei aqui como comparativo a Netflix. Então, para quem está vendo no YouTube, aqui as ações fecharam na sexta-feira algo com valor tradeado aqui a 290 dólares e 34 centavos. E aí ela abriu na segunda-feira a 288 dólares e 80 centavos, uma queda muito menor percentualmente falando do que o da Disney. Então, de fato, aconteceu alguma coisa específica ali na Disney. Provavelmente foi essa análise aí da bilheteria menor do que a expectativa do Avatar 2. Bora. Onde que entra essa parte de filmes e cinema no resultado da Disney? Tá aqui, ó. Para quem tá vendo no YouTube, eu peguei o resultado fechado do ano fiscal de 2022 da Disney, dos 55 bilhões de dólares aqui de receita, dividido entre Linear Network e Direct to Consumer, que são Linear Network, que são as TVs deles mesmo, né? Então Disney Channel, entre outros. Direct to Consumer é a parte de streaming e tem esse Content Sales, Licensing and Others aqui, que é onde que entra as arrecadações das bilheterias dos cinemas e também a venda desses conteúdos para canais de distribuição de terceiros, beleza? Só que vocês estão vendo aqui que essa linha de receita representa 8 bilhões 114 dos 55 bilhões, ou seja, algo em torno de uns 14% de receita. Então, nem influencia tanto assim a receita, a parte de bilheteria diretamente. E a parte de lucratividade, vocês estão vendo aqui que foi até negativo o lucro operacional aqui desta unidade de negócio. Deu 287 milhões de prejuízo aqui no ano de 2022. Então é uma unidade de negócio que não é tão representativa assim na parte de cinema propriamente dito. Beleza, tá? Por que esse negócio teve negativo? Até porque eles estão com essa estratégia de tirar conteúdo da Disney de canais de terceiros para você conseguir dar exclusividade aos canais de distribuição Disney, né, que pode ser streaming ou próprio canal especificamente. E aí, obviamente, você tenta aumentar a atratividade do seu canal próprio, aí você vai diminuir, obviamente, a receita da venda desse conteúdo para terceiros. Essa que é a principal razão aí para esse negócio estar dando prejuízo. E olha que interessante. Esse ano, né, que eu mostrei para vocês de prejuízo de 287 milhões, só não foi pior porque o Thor Love and Thunder teve uma arrecadação maior do que os filmes que foram, né, lançados no mesmo período do ano anterior, principalmente no quarto trimestre, né, que foi o quê? Foi a Viúva Negra, Free Guy, Shang-Chi e o Jungle Cruise, né? Então, é aqui que vocês vão ver se o Avatar vai dar bastante resultado ou não. Beleza, vamos entrar na notícia. Bora! As ações da Walt Disney há pouco tinham queda de 3,47% na Bolsa de Nova York, após Avatar, O Caminho da Água, registrar 435 milhões de dólares mundialmente no final de semana de estreia e ficar abaixo do esperado em alguns mercados. Como que foi nos Estados Unidos? Bora!
O longa de James Cameron, a aguardada continuação de Avatar, teve bilheteria de 134 milhões de dólares nos Estados Unidos, abaixo das estimativas entre 150 e 175. Então o mercado estava esperando que a estreia fosse muito melhor do que foi nos Estados Unidos. Mas esse não é o principal problema. O principal problema é o quê? A arrecadação fora dos Estados Unidos, principalmente na China. Olha o que aconteceu aqui, ó. O filme registrou bilheteria de somente 57 milhões de dólares na China, um dos principais mercados de Avatar, com a continuidade das preocupações envolvendo a pandemia no país. A Disney considerou os números decepcionantes. Abre aspas aqui. O problema é que ninguém quer ir ao cinema porque disseram que a Covid é extremamente perigosa, disse Tony Chambers, diretor de distribuição global. O apetite por cinema não está lá, apesar de os cinemas serem abertos. Então, a China, a princípio, está contribuindo muito pouco na arrecadação mundial e a expectativa da Disney é que fosse um dos maiores mercados em termos de arrecadação. E o que acontece? Não só a Disney tem uma perspectiva negativa, porque a arrecadação vai ser menor do que as estimativas de mercado, como também dos cinemas, que fazem a parte de distribuição. Os resultados derrubam as ações das empresas operadoras de cinema nos Estados Unidos. Cinemark teve uma queda de 8,59% na segunda-feira, IMAX 3,91% e AMC 6,47%. E de fato foi o que aconteceu. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou entrando aqui nas ações aqui do Cinemark. As ações na sexta-feira fecharam a 10 dólares e 82 centavos, abriram aqui na segunda-feira já a 10 dólares cravado, e aí fecharam aqui a segunda-feira a 9 dólares e 70 centavos. Então, uma queda percentualmente falando expressiva no valor ali das ações do Cinemark. Beleza, tá? Bom, para a gente entender se esse filme vai ser lucrativo ou não, a gente precisa saber quanto que foi o investimento feito nesse filme para saber quanto de arrecadação eventualmente esse negócio precisa ter. Vamos ver primeiro quanto que foi de orçamento. Aí eu peguei aqui uma reportagem da Time que fala o seguinte, ó. Sem contar a parte de publicidade, aparentemente o budget para produzir o Avatar 2 foi algo em torno de 350 milhões de dólares. Beleza, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Vingadores Ultimato teve um orçamento de 356 milhões de dólares. Então tá ali próximo ali do Vingadores Ultimato. Beleza. Quanto que ele precisa fazer de dinheiro, né, para ser rentável? Aí eu vou pegar uma outra notícia aqui da Globo falando o seguinte, ó. Avatar, O Caminho da Água, precisa fazer 2 bilhões de dólares nas bilheterias para não dar prejuízo, apontam especialistas. O diretor James Cameron também admite que o montante é necessário para abater entre 350 e 400 milhões de dólares de orçamento e muitos outros milhões de gastos na publicidade e distribuição. Então, imagina que, né, mais ou menos aí todo o valor investido aí do negócio foi algo em torno de uns 500 milhões de dólares. Beleza, tá? Por que ele precisa fazer 2 bilhões de dólares para conseguir fazer, né, esse filme ser lucrativo? Porque é o seguinte, a arrecadação ela precisa ser dividida entre as salas de cinemas e, obviamente, a produtora. Perfeito? Beleza. Então, como que a gente sabe o quanto que da bilheteria fica com os cinemas e quanto que da bilheteria vai para a produtora? Geralmente é 50%. Como que você sabe os 50%, Renato? É o seguinte, ó. Eu peguei aqui os resultados do Cinemark só para vocês verem. Então, para quem está vendo no YouTube, eu vou pegar 2021, depois eu comparo com 2022, ó. 2021, a receita de bilheteria foi algo em torno de 435 milhões. Beleza. Só que o cinema, ele tem a bilheteria e tem que repassar, né, uma parte ali para quem produz o conteúdo. Olha quanto foi repassado aqui, ó, 216 milhões. Então, 435, 216 dá mais ou menos markup 2. Beleza, tá? No ano de 2022, esse markup está até um pouco mais baixo, tá? Então, ó, 942, 531 aqui foi repassado ali para os cinemas. Mas provavelmente foi por causa de publicidade, tá? Então, a parte do cinema propriamente dito, né, que você tem que repassar para a produtora, geralmente no mercado markup 2. Beleza. Então, quando você pega 2 bilhões de arrecadação que está estimado, divide por 2, vai dar 1 bilhão de margem de contribuição. Para dar 1 bilhão de margem de contribuição, para você conseguir diluir ali os 500 milhões de investimento e mais alguns custos adicionais para esse negócio ser rentável. Eu acho que para dar lucro, acho que se ficar ali numa arrecadação de 1 bilhão e 400 mais ou menos, dá.
Ah, 1 bilhão e 400 faz esse negócio ser um filme lucrativo, o que não necessariamente vai dar retorno sobre o capital investido. Esse é o ponto, o famoso ROIC, né? Vamos ver como que funciona então a expectativa de arrecadação aqui do Avatar. Bom, eu entro aqui num site, e eu até recomendo para quem gosta de ver esse tipo de coisa, esse Box Office Mojo aqui, que ele mostra a arrecadação mundial ali dos filmes de Hollywood, né? Então, ó, até agora, esse Avatar 2, ele conseguiu ter 150 milhões de dólares de arrecadação nos Estados Unidos e 346 milhões fora dos Estados Unidos. Então, 70% aqui de receita vem de fora. Somando os dois, dá 497 milhões até o momento. Beleza. Aí, uma coisa que é interessante nesse site é que ele mostra o seguinte, ó. No primeiro final de semana, como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, ele teve uma arrecadação de 134 milhões, certo? Beleza, que foi o que foi noticiado. O que acontece? Geralmente, os filmes eles têm uma tendência de queda, né? Todo final de semana vai caindo a arrecadação. Como que funciona isso, Renato? Vai depender de duas coisas. Vai depender da avaliação do público, primeira coisa. Se o público gosta, a queda é menor. Se o público não gosta, no primeiro final de semana e as avaliações são negativas, a princípio a queda é maior. Essa é a primeira coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o quanto que esse negócio tem, né, de avaliação para saber se foi bom ou foi ruim. E antes da gente ver isso, eu também vou mostrar para vocês como que foi o Avatar 1, até para a gente ver um pouco dessa tendência aqui, ó. Então, ó, o Avatar 1, só para vocês relembrarem, na sua primeira versão lá em 2009, ele conseguiu ter aqui 2 bilhões 743 milhões de dólares aqui de arrecadação, sendo que 749 nos Estados Unidos e 1 bilhão e 900, quase 2 bilhões fora dos Estados Unidos. Ou seja, no Avatar 1, 72% da receita veio de fora dos Estados Unidos e o restante nos Estados Unidos. Beleza. Como que foi a tendência, né, nos Estados Unidos de queda? Então, ó, ele estreou aqui no final de semana de 18 a 20 de dezembro, igual esse ano. Aí ele teve uma queda só de 1,8% no próximo final de semana, 9,4% no outro final de semana, e depois foi caindo 26, 14, 18, entre outros. Ficou lá numa média aí de queda aí, em torno ali de uns 15% nos primeiros finais de semana e depois foi aumentando esse negócio. E uma coisa que também vai determinar a bilheteria total no filme é a quantidade de tempo que ele vai ficar no cinema. Como eu vou mostrar para vocês, o Avatar 1 ele ficou de final de dezembro até, galera, até começo de agosto do ano seguinte, de 2010. Então ele ficou 6 meses ali em cartaz. E aí você vai somando essa perna longa com, né, uma queda pequena nos primeiros finais de semana, deu lá os 2 bilhões e 700. Será que esse Avatar ele vai conseguir fazer isso? Vamos ver as avaliações? As avaliações vão determinar a queda ali de bilheteria por semana. Então, ó, eu estou mostrando aqui um site mais interessante também para vocês verem a avaliação, que é o Rotten Tomatoes, tá? E aqui, ó, no Avatar 1, ele teve 82% de aprovação aqui dos especialistas e 82% na avaliação do público. Beleza, tá? E o Avatar 2? O Avatar 2, ele está tendo aqui 78% de avaliação positiva dos críticos, ou seja, menor do que os 82%. No entanto, o público, que é o que importa, né, tá com uma avaliação melhor do que o Avatar 1, 89% contra 82%. Beleza, tá? Então, tá conseguindo aqui ter uma avaliação um pouco melhor. Beleza. Então, isso vai fazer com que o Avatar ele consiga eventualmente ter uma arrecadação maior do que os 2 bilhões e 700? Provavelmente não. Por quê, Renato? Porque vamos pegar a tendência mais recente, tanto de avaliação quanto, né, de arrecadação. Vamos pegar aqui alguns filmes da própria Disney. Eu peguei aqui o Doctor Strange, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, ele teve uma avaliação dos críticos aqui de, vamos lá, pegar aqui, ó, de 74%. E aqui do público de 76, abaixo ali do Avatar. Vamos ver como que foi essa tendência aqui, ó. Então, ó, pegando aqui o Box Office Mojo aqui, a arrecadação total do Doctor Strange foi de 955 milhões de dólares, sendo que 544 fora dos Estados Unidos e 411 nos Estados Unidos. Mas olha que interessante, olha a queda que teve aqui, né? Então, ele teve aqui uma abertura de 187 milhões e teve uma queda no próximo final de semana de 67%. Depois foi 47, 50, entre outros. E outra coisa importante, ele ficou de maio
até começo de agosto. Então, uma perna muito mais curta, ficou 3 meses, basicamente, né? Maio, junho, julho, agosto. 3 meses. Por que que ele ficou só 3 meses, Renato? Aí que vem o principal ponto. A Disney, ela tá tentando ficar ali em torno de uns 3, 4 meses com o filme em cartaz, para retirar isso e já colocar exclusivo no Disney Plus. Para quê? Para reforçar a estratégia do streaming. Então, provavelmente, o Avatar não vai ficar 6 meses em cartaz. Ele vai ficar uns 3, 4 meses no máximo, até para ele ir para a plataforma do Disney Plus para conseguir aumentar a atratividade dessa estratégia aqui da Disney. Então, provavelmente não vai chegar a 2 bilhões e 700. A avaliação até eventualmente está boa. No entanto, né, a perna vai ser muito menor até pela própria estratégia da Disney. Vamos pegar o Spider-Man, tá, que foi lançado no final do ano passado. Ele conseguiu ter uma avaliação dos críticos de 93% e do público de 96%. Muito melhor aqui do que o Avatar 2 até agora. Teve uma receita de 1 bilhão e 900 no mundo, sendo que 800 nos Estados Unidos e 1 bilhão e 100 fora dos Estados Unidos. A queda também foi naqueles patamares, hein, pessoal? Ó, na estreia foi 260 milhões, depois teve uma queda de 67% no próximo final de semana, 33, 41, 38, ficou algo em torno ali de uns 40% de queda de arrecadação toda semana. Perfeito. Mas chegou a quase 2 bilhões aqui de arrecadação. Beleza. Ele ficou de dezembro até junho. Tá? Por que que ele ficou? Porque ele não é exclusivo da Disney, né? Ele é lá da Sony Pictures, então ele não entrou nessa estratégia aí, tanto é que ele não tá no Disney Plus, a princípio, tá? Beleza. Agora, vamos pegar o Maverick, que foi a maior arrecadação deste ano. 96% de avaliação positiva dos críticos, 98% de avaliação positiva aqui do público em geral. Vamos ver aqui, ó, a arrecadação. 1 bilhão 488, 1 bilhão e meio, sendo que 700 milhões fora dos Estados Unidos, 718 dentro dos Estados Unidos. Olha a queda. Filme bom é assim, ó. 28% de queda no primeiro final de semana, 42% no segundo, 13% no terceiro e assim por diante. Quando a avaliação é sensacional, o que acontece? As quedas de receita cada final de semana são em patamares menores. E ele ficou aqui de maio até dezembro. Tá? Então ele teve uma perna bem longa aqui para conseguir chegar nesse 1 bilhão 400, aí quase 1 bilhão e 500. Beleza. Então o que vai acontecer? Eu fiz algumas projeções aqui no Excel, né, para saber quanto que deveria ser a queda por semana para, né, o Avatar se pagar. Aí eu fiz a conta aqui, se ele ficar 4 meses, desculpa, em cartaz, ele precisa ter uma queda média de 35% ali, final de semana, para conseguir chegar a 1 bilhão e 400. 1 bilhão e 400, divide por 2 dá 700 e poucos milhões, dali fecha a conta ali, consegue fazer a empresa, o filme dar um pouquinho de lucro. Beleza. Para ele conseguir chegar a 2 bilhões, que é a expectativa lá do James Cameron, ele precisa ter uma queda aqui, média semanal, de 25%. Pessoal, 25% de queda semanal é só se você tivesse avaliação quase 100%. Tá? Então, vai chegar nos 2 bilhões? Não vai chegar nos 2 bilhões. 1 bilhão e 400 eu acho que vai chegar. E aí paga os custos, só que não vai dar aquele ROIC esperado pelo mercado. Então vamos ver o que vai acontecer. Se, né, ele for começando a convergir para o número que eu estou desenhando aqui, eu vou fazer um BTC News para mostrar para vocês. Tá? Então guarda esse número aí, 1 bilhão e 400 a arrecadação total. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.